Olá, meu nome é Nayara e este é mais um Ordem do Dia. Quem fala melhor? Ordem do Dia. No último dia 17, o Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição número 10 de 2020, conhecida como PEC do Orçamento de Guerra. Essa é uma medida excepcional que cria um orçamento paralelo ao Orçamento Geral da União, exclusivo para enfrentar a calamidade pública. A Câmara aprovou a proposta no dia 3 de abril e deve voltar a analisar a PEC para votar as alterações feitas no Senado. Nesta edição, o sociólogo Arthur Ives e o cientista político Gustavo Tavares, da Meta Política, vão explicar os principais pontos e os marcos da tramitação dessa proposta até o momento. Arthur, em que consiste a PEC do Orçamento de Guerra? Olá, Nayara, e a todos os ouvintes do Ordem do Dia. É um grande prazer poder participar aqui mais uma vez do podcast. Bom, em síntese, respondendo a sua pergunta, Nayara, a PEC do Orçamento de Guerra institui um regime extraordinário, tanto a nível fiscal quanto financeiro e também de contratações, para que se possa fazer frente aí à crise causada pela pandemia do coronavírus. O que essa matéria permite, essencialmente, é que o governo federal atue fora das determinações das leis orçamentárias para poder cumprir com despesas excepcionais durante o estado de calamidade. Para isso, o mecanismo central da proposta é a autorização do descumprimento da chamada regra de ouro, que é um mecanismo que impede que o governo faça dívidas para pagar salários, para pagar aposentadorias e para fazer o custeio da máquina pública, que é aquilo que a gente chama de despesas correntes. Além disso, a medida facilita o processo de compra, realização de obra e contratação temporária de serviços também de pessoal na esfera pública. A PEC também prevê que os poderes executivo e legislativo podem ampliar aí os incentivos tributários, aumentar despesas voltadas durante o período de calamidade a ações de combate à crise causada pela pandemia de coronavírus. Gustavo, que alterações a PEC do Orçamento de Guerra sofreu no Senado? Olá, Nayara, olá, Arthur. Bem, no primeiro turno de votação, os senadores apresentaram 61 emendas à proposta. Desse total, o relator, que foi o senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, acatou 27. Com a incorporação dessas sugestões, o texto substitutivo incluiu, por exemplo, a manutenção de empregos como condição para que empresas participem de programas de combate à pandemia através de contratos com o poder público, podendo inclusive receber benefícios fiscais durante esse período. Nesse caso, também podem concorrer empresas que estejam em débito com a Previdência Social. No Senado, a proposta também incorporou novas regras de prestação de contas para aumentar a transparência das operações. Os relatórios do governo federal de execução do orçamento terão que incluir as autorizações de despesas para o combate à crise, que devem constar em proclamações orçamentárias específicas. Por fim, vale destacar que o substitutivo do relator também restringiu as possibilidades de compra de títulos privados pelo Banco Central. Com a medida, o Bacen fica autorizado a comprar e vender títulos do Tesouro ou ativos privados, mas só pode comprá-los de bancos e fundos de investimento, e não diretamente das empresas ou do Tesouro, se for o caso. Além disso, terão preferência os títulos emitidos por micro, pequenas e médias empresas. Arthur, aprofundando o tema da atuação do Banco Central citado pelo Gustavo, existem condições para compra e futuramente para venda dos ativos adquiridos? Existem sim condições para compra e venda. A primeira delas, o Gustavo até já mencionou, é a preferência para ativos emitidos por micro, pequenas e médias empresas, com o objetivo aí de garantir a liquidez delas. Esses ativos precisam de uma avaliação que as classifique como de baixo risco. Note também que o termo utilizado é preferência. Isso trouxe alguns questionamentos de estudiosos da economia e também do direito. Significa que, na prática, o Banco Central não é obrigado a comprar esses ativos das micro, pequenas e médias empresas. Em um artigo para o Estadão, a professora em Direito Comercial, Raquel Stein, e o doutorando em Direito, Reinaldo Marx, tocam justamente nesse ponto. Eles afirmam que os maiores beneficiados de uma medida como essa são especuladores, bancos e fundos de investimento, já que no Brasil são as grandes empresas que tradicionalmente têm seus ativos avaliados, e é isso que é exigido na PEC. Além de não buscar a avaliação de seus ativos, as pequenas e médias empresas, via de regra, não têm ações negociadas em bolsa. Fora isso, já retomando as condições para compra e venda de ativos, o Banco Central pode exigir contrapartida dessas empresas, como, por exemplo, a proibição do aumento da remuneração de diretores e membros de conselhos. Enfim,
A PEC prevê que o Banco Central deve prestar contas ao Congresso a respeito das operações a cada 30 dias. A legislação orçamentária já dispõe de recursos para atender às despesas não previstas no orçamento. Gustavo, no caso de uma calamidade pública, não caberia ao Executivo recorrer à abertura de crédito adicional extraordinário? Por que essa não é uma opção viável? Essa é uma questão interessante porque já foi colocada em xeque pela própria Consultoria do Senado. Em nota técnica do dia 11 de abril, a Consultoria dos Orçamentos do Senado Federal elencou uma série de pontos controversos da PEC apresentada, a começar pelo próprio atropelo do processo legislativo. É preciso reconhecer, é claro, que vivemos uma situação de calamidade pública que exige ações urgentes. Assim, não é razoável esperar que todos os ritos sejam seguidos rigorosamente, pois isso pode comprometer a eficácia das ações. Mas, só para dar uma informação mais completa aos nossos ouvintes, vamos relembrar alguns aspectos mais importantes da tramitação de uma PEC. A começar pelo que diz a própria Constituição Federal, é claro. Em seu artigo 60, a Constituição diz que uma das formas de se apresentar uma PEC é por meio da proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara ou do Senado. As outras hipóteses é por iniciativa do Presidente da República ou da metade das Assembleias Legislativas Estaduais. Muito bem, como dá para perceber, a forma mais fácil de se apresentar uma PEC é por meio do próprio governo, né? O governo propondo uma PEC, que não foi o caso dessa proposta. Quem sugeriu essa PEC foi o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o democrata do Rio de Janeiro. Pela Constituição, essa PEC deveria ter sido proposta por pelo menos 171 deputados, o que não ocorreu da maneira regular. De maneira inédita, o presidente da Câmara propôs o texto como minuta de proposição legislativa, que não tem nenhuma previsão regimental, e submeteu essa minuta à aprovação do plenário. Aqueles que votaram sim figuraram como apoiadores da tramitação da PEC. Quer dizer, em substituição à coleta das 171 assinaturas necessárias para a PEC começar a tramitar, o presidente da Câmara colocou o texto em votação para conseguir esse número. Até aí sem maiores questionamentos, uma vez que não foi propriamente desrespeitado o que estabelece a Constituição. E também seria justificado na medida que coletar mais de 170 assinaturas, ainda que de forma virtual, seria bastante difícil num contexto de urgência, né, que é o que vivemos agora. No entanto, se esse aspecto poderia ser justificado em virtude de uma dificuldade operacional, por assim dizer, vários outros aspectos são difíceis, né, de explicar. Como é o caso, por exemplo, de o texto original dessa PEC sequer conter uma justificação. Segundo o artigo 107, parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara, toda proposição deve ser publicada no Diário Oficial da Casa com sua respectiva justificação. Evidentemente, porque se trata de um elemento fundamental para que se possa compreender a real necessidade de se apreciar aquela matéria, né? Quais são os objetivos do que está sendo proposto. Mas o autor da PEC simplesmente não justificou sua apresentação. No mesmo sentido, contrariando dessa vez o artigo 129, inciso 1º do mesmo regimento, o relator da matéria, o deputado Hugo Mota, do Republicano da Paraíba, apresentou seu parecer sem examinar ponto a ponto o texto da PEC. Na ocasião, o deputado se limitou a afirmar, abre aspas, tendo em vista a situação de excepcionalidade de votação dessa matéria, senhor presidente, meu voto é pela aprovação da PEC 10 de 2020, fecha aspas. Ou seja, o relator não apresentou um relatório, apresentou apenas seu voto. Essas ausências, tanto da justificação quanto do relatório propriamente dito, são insustentáveis, uma vez que dependiam unicamente do autor e do relator, respectivamente. Quer dizer, ainda que pudéssemos considerar justificado o trâmite célere da proposta pelas atuais circunstâncias, o processo legislativo permaneceria contaminado, pois deixou de lado dois elementos fundamentais, os quais serviriam justamente para compreendermos a real necessidade de tal PEC. Então, agora sim, respondendo diretamente ao seu questionamento, Nayara, primeiro, o governo dispõe sim de mecanismos orçamentários aptos ao enfrentamento da crise, como consta do parágrafo 3º, artigo 167 da Constituição, que diz o seguinte: a abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Mas a PEC não trata exatamente dessa questão, e sim dos créditos suplementares, que são aqueles necessários para reforçar dotações orçamentárias já previstas. Lembrando que, além da lei orçamentária, existem os créditos adicionais, que podem ser suplementares, extraordinários e especiais. O crédito extraordinário é justamente para essas despesas imprevisíveis. Ele pode ser aberto mediante medida provisória, porque tem essa natureza de urgência e precisa ser aberto imediatamente. Os créditos especiais, por sua vez, têm o objetivo de cobrir despesas não previstas na lei orçamentária. Nesse caso, por não ter caráter de urgência, só pode ser criado mediante aprovação de lei e não de medida provisória. Então o governo envia um projeto de lei ao Congresso Nacional que vai decidir se abre ou não aquele crédito.
Os créditos suplementares são parecidos com os especiais, porque necessitam de um projeto de lei aprovado pelo Congresso. Não podem ser criados por medida provisória. No entanto, existe uma limitação muito clara, que é a regra de ouro, aquela que o Arthur já mencionou no início. Isto é, o governo não pode se endividar para pagar despesas correntes sem autorização do Congresso. Nesse sentido, o que a PEC faz é justamente afastar a obrigação de o Congresso ter que aprovar esse crédito durante a calamidade. Então, por meio da PEC, o governo pode simplesmente abrir um crédito suplementar por meio de medida provisória, coisa que em condições normais não é permitido. Mas fica a pergunta, se a Constituição já permite a abertura de crédito extraordinário para enfrentamento de situações urgentes, como a de calamidade pública, por que não usar esse recurso em vez de querer usar crédito suplementar, por exemplo? Se a preocupação, então, era com a regra de ouro, bastava fazer, como sugeriu inclusive essa nota técnica que mencionamos, bastava fazer uma modificação na lei de responsabilidade fiscal. E essa modificação poderia ser via projeto de lei complementar e não via PEC. Para deixar claro, essa modificação seria para deixar claro que as operações de crédito realizadas para o enfrentamento da calamidade pública não seriam computadas para efeitos da regra de ouro. E além da regra de ouro, tem também a questão da contratação de pessoal. Como isso ficou definido? Esse é um ponto interessante porque a PEC também prevê a contratação temporária e emergencial de servidores para o combate à pandemia. Mas é importante lembrar também que já existe uma lei, a de número 8.745 de 1993, que já permitia, desde aquela época, a contratação temporária de servidores nos casos de assistência a situações de calamidade pública e de assistência a emergência em saúde pública, ou seja, duas situações que contemplam exatamente o que estamos vivendo agora. Além disso, no início do mês passado, o governo editou a MP 922, que trata do mesmo assunto, isto é, da contratação temporária e excepcional de servidores. Se ainda assim fosse necessário se preocupar com a questão orçamentária, porque de fato existem limites a serem observados nesse ponto, bastaria modificar justamente a lei orçamentária. E isso poderia ser feito mediante projeto de lei e não por meio de PEC. Quais são as regras para a alocação desses recursos? A distribuição fica totalmente a cargo do governo federal? Isso mesmo, Nayara. A alocação dos recursos provenientes das medidas previstas pela PEC ficam totalmente a cargo do governo federal. É importante lembrar que na proposta aprovada pela Câmara, criava-se um comitê de gestão da crise, mas isso foi retirado do texto aprovado pelo Senado, porque foram identificadas algumas inconstitucionalidades, especialmente porque seriam atribuídas a esse órgão funções que cabem ao Poder Executivo Federal, ou seja, poderia acabar resultando em conflito de competências. Então o Senado retirou a criação desse comitê da PEC. Mas vale lembrar que esse comitê, além do presidente da República e de alguns ministros de Estado, esse comitê seria composto também por alguns secretários dos estados e dos municípios, mas sem direito a voto. Ou seja, mesmo que tivesse sido mantida a criação desse comitê, quem realmente decidiria, no fim das contas, seria o Executivo Federal. Então nós temos uma questão muito controversa nesse ponto, porque são justamente os estados e municípios que lidam diretamente com a pandemia. São os hospitais estaduais e municipais que acolhem e tratam os acometidos pela doença, da Covid-19. Sem contar que, segundo o artigo 24 da nossa Constituição, é competência concorrente da União, dos estados e do DF legislar sobre saúde pública. E a competência dos municípios, segundo o artigo 30, prestar serviços de atendimento à saúde da população, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado. Além disso, para fazer uma conexão com o que acabei de falar sobre contratação de pessoal, a PEC poderia ter estabelecido medidas diferenciadas também para estados e municípios, e não apenas para a União. Quer dizer, em nenhum momento foi levado em conta esse aspecto fundamental, que é a cooperação dos três níveis da federação, União, Estados e municípios, no combate à pandemia. A gente vê uma preocupação enorme para dar meios à União para combater a pandemia, mas não vemos nenhuma preocupação nessa PEC em dar os mesmos meios àqueles que atuam na linha de frente, que são justamente os estados e os municípios. Arthur, na última semana, o senador Telmário Mota, que é do PROS de Roraima, recorreu ao Supremo para tentar suspender a tramitação da PEC do orçamento de guerra. O que ele alega? O senador Telmário Mota apresentou ao STF um mandado de segurança para barrar essa tramitação, alegando aí que a votação em sessão virtual, como aconteceu no Senado, é uma barreira à participação popular na análise da proposta. Ele defende que emendas à Constituição não devem ser aprovadas em situação de crise institucional. Isso vale para a condição de calamidade pública. Lembrando que essa não é a primeira vez que um senador tenta barrar no Supremo aí a tramitação da PEC do orçamento de guerra. No dia 13 de abril, antes da votação do Senado, que aconteceu no dia 17, o ministro Ricardo Lewandowski negou um pedido de liminar feito pelo senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, para impedir
que o Senado votasse a matéria. Ele era contra a possibilidade de alterar a Constituição por meio de uma votação remota. O ministro Lewandowski, que por coincidência também foi sorteado para julgar o pedido apresentado pelo senador Telmário Mota, entendeu que o STF não pode interferir em procedimentos que são de competência exclusiva do Congresso. Sobre a duração dessas medidas, a PEC convalida os atos de gestão praticados pelo Poder Público desde o dia 20 de março deste ano, data em que o Congresso Nacional reconheceu o estado de calamidade pública, até 31 de dezembro, conforme previsto no Decreto número 6 de 2020. Se aprovada, portanto, a emenda constitucional que institui o orçamento de guerra será automaticamente revogada no encerramento do estado de calamidade. E esse foi mais um Ordem do Dia. Arthur e Gustavo, obrigada pela participação. A você, obrigada pela audiência e até a próxima. Com os meus agradecimentos, está encerrada a sessão.